Olá! Hoje a gente vai mexer com uma ideia bem antiga sobre retórica, uma ideia que pode transformar completamente o nosso jeito de entender a argumentação jurídica. A ideia é a seguinte: e se a retórica não for só manipulação? E se ela for, na verdade, uma ferramenta legítima e racional? A retórica é só a arte de enganar? Bom, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A maioria de nós cresceu aprendendo que sim, que a retórica é quase uma inimiga da verdade. Mas e se essa ideia toda estiver, assim, fundamentalmente errada? Ok, para entender de onde vem essa desconfiança toda, vamos olhar para essa divisão clássica. É como se tivessem nos ensinado a ver o mundo assim. De um lado, a retórica, ligada à persuasão, à manipulação, à emoção, ou seja, ao irracional. Do outro lado, a verdade, o campo da razão, da lógica, da filosofia, o que é racional. Parece que existe um muro, né? Um muro intransponível separando as duas coisas. Só que aí é que a coisa começa a ficar interessante. Surge um paradoxo. Porque nos casos jurídicos mais complicados, aqueles bem difíceis, a lógica pura muitas vezes não dá conta do recado. A gente precisa argumentar. E para argumentar, a gente precisa de retórica. Então, como pode, se a retórica é tão ilegítima, por que ela se torna absolutamente essencial justamente quando a lógica sozinha não resolve? Para a gente resolver esse quebra-cabeça, a gente tem que ir na raiz do problema, entender de onde veio esse mito, esse preconceito tão forte contra a retórica. Então, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. E o ponto de partida dessa história toda, ele tem nome: Platão. Foi o Platão que, lá na Grécia Antiga, meio que cravou essa ideia na pedra. Ele colocou a filosofia, a busca racional pela verdade, como o oposto completo da retórica. Para ele, a retórica era pura técnica de persuasão, sem nenhum compromisso real com a verdade. E o mais impressionante é que essa ideia do Platão não ficou lá no passado, não. Ela viajou no tempo. Atravessou a Idade Média, onde a retórica era até estudada, mas sempre vista como inferior. Passou pelo Iluminismo, que valorizava a lógica formal acima de tudo, e chegou com força total no positivismo, especialmente no direito, aquela visão de que a lei é um sistema fechado, puramente lógico. Em todas essas épocas, a retórica foi sendo empurrada para escanteio, até virar quase um sinônimo de manipulação. Certo, agora que a gente já entendeu a origem do mito, chegou a hora de desconstruir ele. Vamos quebrar essa dicotomia, essa separação, pedaço por pedaço. Vamos ver por que essa oposição entre retórica e razão é falso. E vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é bem poderosa. Peraí, a razão também não tem o poder de persuadir? Pense bem, quando alguém apresenta um argumento lógico, bem construído, que faz todo sentido, ele não é super convincente? Exatamente. Se a gente olhar para a lógica, para a matemática, para a ciência, todas elas são, na sua essência, persuasivas. Um argumento lógico bem feito convence. Uma prova matemática convence. Uma evidência científica convence. O resultado é sempre a persuasão, ou seja, razão e persuasão não são inimigas de jeito nenhum. Na verdade, elas andam de mãos dadas. Ok, vamos para o segundo pilar desse mito, a ideia de que a retórica só serve para confundir, para manipular, para esconder a verdade. Será que é isso mesmo? Na verdade, se a gente olhar para a vida real, vemos o contrário. Pense num advogado honesto, que organiza os fatos de um jeito super claro para mostrar a verdade do caso. Ou num cientista que usa uma linguagem envolvente para comunicar uma descoberta importante para o mundo. Ou até um professor que monta uma aula de um jeito que prende a atenção e ajuda todo mundo a entender um conceito complexo. Em todos esses casos, a retórica está sendo usada como uma ferramenta poderosíssima para esclarecer a verdade, e não para esconder. E aqui a gente chega num ponto fundamental, um ponto prático. No dia a dia do direito, principalmente naqueles hard cases, os casos difíceis em que a lei não dá uma resposta pronta, a lógica formal sozinha simplesmente não dá conta. É preciso argumentar, pesar valores, interpretar. E argumentar, no fim das contas, é usar retórica. Demorou, mas foi só no século XX que alguns teóricos como Chaim Perlman e Theodor Wirweg começaram a, de fato, desmontar essa falsa separação. Eles perceberam e mostraram o papel essencial da argumentação, da retórica, na busca por decisões justas e razoáveis. Então, com esse mito finalmente quebrado, a gente pode construir uma nova forma de entender as coisas, uma compreensão mais precisa. Vamos começar a ver a retórica não como a vilã da história, mas como uma das ferramentas mais importantes da própria razão. E a chave aqui é uma distinção muito importante. O que a gente pode chamar de retórica racional.
E o que é isso? É basicamente usar técnicas de apresentação, de organização, de comunicação, não para enganar, mas para transmitir argumentos que são baseados na razão, na lógica e nas provas. É convencer por meio da razão. E para deixar bem claro o que não é retórica racional, olha só esse exemplo de retórica irracional, manipuladora. É o tipo de argumento que apela para a emoção pura. Ah, meu cliente tem que ganhar porque ele é uma pessoa boa, simpática. A outra parte é muito desagradável. Isso não tem nada a ver com a lei, com os fatos. É exatamente o tipo de coisa que o Platão criticava, e com razão. Agora, olha a diferença gritante. A retórica racional se baseia totalmente naquilo que importa, na lei, nos precedentes, nos fatos. A força da persuasão aqui não vem de um apelo emocional vazio, mas sim da solidez dos argumentos lógicos. Vamos ver um exemplo prático. Imagina um argumento apresentado assim, de forma crua, sem retórica. Logicamente, ele está perfeito, está correto, mas vamos ser sinceros, ele é seco, é duro, falta uma estrutura, uma clareza que o torne realmente convincente para quem ouve. Agora, olha o que acontece quando a gente aplica a retórica racional a esse mesmo argumento lógico. Ele ganha uma estrutura. Primeiro, a gente estabelece o princípio da lei. Depois, explica a parte técnica, aborda o impacto humano da questão e aí sim conclui de forma lógica. O argumento se torna infinitamente mais poderoso, mais fácil de entender e, por consequência, muito mais persuasivo. E este gráfico aqui, olha, ele resume a ideia perfeitamente. Numa argumentação jurídica legítima, o logos, ou seja, a razão, a lógica, é o protagonista absoluto, é a base de tudo. O pathos, a emoção, e o ethos, a credibilidade de quem fala, podem até aparecer, mas sempre como coadjuvantes, dando um suporte, nunca como o argumento principal. Beleza, então o que significa tudo isso na prática? O que essa visão reabilitada da retórica muda na forma como a gente pratica o direito e a argumentação no geral? Basicamente, a gente entende que a retórica racional cumpre 4 funções essenciais, funções que a lógica pura, sozinha, não consegue entregar. Primeiro, a apresentação, tornar os argumentos claros. Segundo, a organização, estruturar as ideias para ter o máximo de impacto. Terceiro, a convicção racional, persuadir através da razão e não apesar dela. E, por fim, a comunicação eficaz, garantir que o argumento seja não só ouvido, mas de fato compreendido e lembrado. Então, a gente chega nesse contraste final, que é a grande virada de chave. De um lado, a gente tinha aquela visão antiga, positivista, que era rígida e, convenhamos, um pouco irrealista, que tratava a retórica como algo ruim. E do outro, a gente tem essa visão reabilitada, muito mais próxima da realidade, que entende que o direito não é um sistema perfeito, ele tem lacunas. E para preencher essas lacunas com boas decisões, a retórica não é uma inimiga, mas sim uma ferramenta indispensável da própria razão. E para fechar, fica uma provocação. Se uma ideia que parecia tão sólida, tão aceita por séculos, essa de que razão e retórica são inimigas, pode estar errada, quantas outras verdades que a gente toma como certas não merecem um segundo olhar, uma análise mais crítica? Fica aí a reflexão.